Olá, dando continuidade àquela nossa proposta de fazermos uma entrevista ao vivo, de bastidor, diferente daquela que vai no jornal impresso, a gente está aqui hoje com Nilson Condé, que é o nosso próximo entrevistado. Ele está aqui apresentando a sua peça e eu quero falar com ele sobre um assunto interessante que ele estava me contando no bastidor, sobre quando ele era criança, que ele começou a brincar de teatro, e quem foi o seu pai e qual foi aquele momento interessante da televisão brasileira. Aquilo você quer saber também? Aquela Oh, meu história Deus eu achei sensacional. Contei para pouquíssimas pessoas, né? Que Ótimo. aconteceu um amigo, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, ele, sem querer, eu fiz uma regressão, né? Porque ele ficava me perguntando coisas, como você está perguntando, né? E contei. Meu pai era um senhor nascido em Petrópolis, né? Descendente de famílias alemãs, e minha mãe, descendente de italianos, direto, avós já italianos. Então eles cultivavam muita ópera, né? Naquele tempo, estou falando isso anos 50, lá atrás, 50 e pouco, né? Ou 49, aliás, até 40, anos 40, logo depois da guerra. Então na minha casa eu tinha 2 em 1, aquelas vitrolas grandes da RCA Victor, né, que tocava, não era long play, eram uns discos desse tamanho, de ópera, disco tudo importado, né, com aquela agulha que tinha que trocar, né, tinha que fazer barulho. E seu pai trabalhava na RCA? Ele trabalhou na RCA, né, então a gente tinha até equipamentos. Ele teve uma loja de eletrodomésticos nesse tempo, na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, nossa, eu moleque tive filmadora na mão, gente, imagina, né? Mexia com essas coisas sem saber que eu ia virar ator um dia, né? Então, e tinha libreto de ópera, não existia videotape, não existia internet, não existia YouTube, nada, né? Só que se você fosse no teatro assistir que dava para ver. Mas tinha os folhetos, né, com o desenho dos personagens, e eu pegava pano, como eu peguei aqui no espetáculo hoje, vestia e fazia o Fígaro, fazia a Carmen, fazia tudo, né, brincava de teatro, sem saber que era teatro. Né? Montava cenário mesmo, era o maior barato, com caixas, com isso, com aquilo. Né? Fui descobrir que era teatro lá com 14 anos, que me levaram para o Municipal uma vez, vi uma peça e fiquei fascinado. Né? E aí, pronto. Foi assim que o teatro apareceu na minha vida. Daí, um pouco mais tarde, eu estava já com 9 para 10 anos de idade, o meu pai tinha contato direto com o tal de Franco Zampari, um italiano que era protegido dos Matarazzo, que foi o cara que fez, que fundou, que construiu o Teatro Brasileiro de Comédias, onde ainda hoje, na Major Diogo, né? E nesse dia, eu peguei uma carona, meu pai tinha um carrinho inglês, né? Acho que ele chamava Anglia, uma coisa assim. Ele ia sair, o moleque de 10 anos entrava no carro dele. Um sábado, uma coisa assim, fomos parar no TBC. E ele foi conversar com o Zampari no escritório que tinha lá, e me largou no meio do teatro, né? E aí, primeira vez que eu entrei no teatro, nossa, o que é isso? As cadeiras todas, vazio, decorado com flores, com guirlanda, parecia uma decoração de casamento, né? Porque ia ter uma estreia à noite de gala, né? Foi em São Paulo, não consigo lembrar exatamente se é 49, 50, 48, precisava ver, eu não tenho esses números estatísticos. Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha de 9 para 10 anos, por aí. Aí, quando meu pai saiu do escritório, né, eu falei, escuta, vamos vir para a festa, para a inauguração, né? Vem para a inauguração. Ele falou, eu gostaria de vir, mas eu não posso vir porque eu não tenho smoking. Era de smoking a inauguração, olha só, né? Então isso criou um trauma, em mim, um trauma psicológico. Eu tenho sempre 2 smokings no meu guarda-roupa, né? Por causa de smoking eu não vou perder festa nenhuma, tá? Não, e você disse que foi o primeiro a aparecer sua imagem na televisão, isso também. Pois é, eu nunca contei isso, e daí vai parecer que eu sou mentiroso, mas pena que meu tio morreu, que ele podia comprovar isso. Meu tio, chamado Jorge Edo, virou até comendador, ganhou medalha do governo há tempos atrás, né? Ele era o diretor técnico dos diários e emissoras associados. E meu pai também era radiotécnico e radioamador, então eles se conheceram por aí, radiotécnico e radioamador, né? E esse meu tio, minha mãe, descendente de italiano, todo sábado virava uma pizzaria na minha casa. Eu fazia uma pizza e vinha gente, parentes que a gente nem conhecia, não era famoso. Dona Nena, tem pizza hoje? E esse radiotécnico do Diários da Emissora Associada ia lá às vezes de sábado, acabou paquerando uma tia minha, casou com ela, ele virou meu tio, né? Então,
Lá em casa, eu lembro disso, né, tem uma lembrança que eles falavam em televisão, não existia televisão. Embora na minha casa já tivesse um aparelho de televisão, de tela redonda ainda, era um 3 em 1 da RCA Victor, né? E fazia a fila na porta da minha casa, vinha gente de todo o bairro para saber o que era um televisor. E eu, com 9, 10 anos de idade, era o guia. Não, aqui está a televisão, eu ligava e não aparecia nada, né? Só chovia, não tinha nenhuma emissora no ar, né? Só vinha e falava, mas e aí, não tem imagem? Eu falava, só nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui, né? Não esqueço disso. Enfim, quando eles combinaram, e daí vendeu, não fiquei vendo isso, mas soube, né, que foi vendido para o Assis Chateaubriand, os equipamentos todos da RCA, e tem mais uma fofoca, ele nunca pagou, deu o cano, né? Se o doutor Assis Chateaubriand deu o cano, eu sei disso porque meu pai não recebeu comissão. Né? E aí o equipamento chegou, então construíram no Sumaré, lá em São Paulo, o primeiro estúdio. O primeiro estúdio era 3x3, juro por Deus, cara, desse tamanho. Cabia a câmera, que era do tamanho disso aqui, naquelas câmeras de válvula desse tamanho. E na montagem dessa câmera, eu ajudei com meu tio e meu pai a tirar do caixote, apertar os parafusos de montar. Quando estava tudo pronto, meu tio falou, fica aí na frente. Olha que loucura, né? E abriu a lente e me focalizou. Ou seja, a primeira imagem gerada pela primeira câmera de televisão no Brasil, sem querer, foi a minha cara. E me vi o monitorzinho era de 7 polegadas, assim, uma televisão desse tamanho, chatinha, né? Desse tamanho, eu vendo lá e fazendo o que todo mundo faz agora, né? Dar tchauzinho para a câmera e olhar para o troço, né? Então isso, não sei, não marcou minha vida. Não. Olha, isso é realmente uma conversa de bastidor que eu acho que nunca teve. Nunca teve, eu nunca contei para ninguém. Tá? Então, exclusivo aqui na TV Zen. E ó, espero vocês agora na próxima, porque depois dessa... Chega. Valeu. Obrigado. Tô às ordens. Até, gente. Bye, bye.